Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir sua Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel 37. No verso 1, Ezequiel 37, verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Irmãos, pode se assentar. Amém? Vamos prestar atenção na palavra, no momento que Deus fala conosco, no momento da palavra. Eu creio, estamos em poucas pessoas, mas Deus está nesse lugar. E a hora da palavra é hora de reverência. Amém? Irmãos, eu estava meditando. Eu tinha até preparado uma outra palavra para hoje. Mas eu estava meditando sobre a história de Ezequiel. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou o povo para o cativeiro, ele tinha 25 anos de idade, era um jovem, e esse jovem, junto com outros, inclusive outros profetas, foi levado para o cativeiro, e lá no cativeiro, irmãos, se coloca no lugar de um jovem com 25 anos de idade, um jovem que conhecia Deus, sabia que era Deus e era filho de sacerdote. E nós sabemos que na história, sempre o filho, ele seguia a função do pai, principalmente na área sacerdotal. E ele agora está no cativo, e Deus se revelou a Ezequiel 5 anos depois que ele foi levado do cativeiro. Está dando para os irmãos entender? Foi levado com 25 anos. Você imagina a mente desse rapaz? Onde está o nosso Deus? Cadê o nosso Deus? Por que Deus permitiu Nabucodonosor invadir o nosso país, destruir o nosso país? E muitas pessoas perderam a vida no campo de batalha. A maioria foi levado para o cativeiro. Esse rapaz no cativeiro, a Bíblia diz em Ezequiel no capítulo 1, que ele estava à beira do rio Quebar. Alguns historiadores chegam a dizer que lá na beira do rio Quebar era onde se faziam os tijolos. Lá na beira do rio Quebar é onde os escravos babilônicos ficavam fazendo o seu serviço forçado e pesado. Escravo não tem hora para começar o trabalho, não tem hora para terminar. Escravo come aquilo que o seu dono dá. Você imagina a situação precária que este povo estava vivendo, a situação difícil que este povo estava vivendo. E eu vejo, irmãos, aqui nessa situação o coração desse rapaz. A Bíblia não diz, mas assentado à beira do rio Quebar, talvez pensando 5 anos depois, certamente estava com 30 anos de idade. Às vezes, irmãos, tem coisas que ocorrem em nossas vidas, às vezes procuramos um canto e começamos a pensar, a imaginar, e às vezes a questionar
havia outras pessoas lá, mas o céu se abriu somente para ele. No capítulo 2, depois ele ter aquela visão maravilhosa do céu se abrir para ele, a voz de Deus diz para ele, para Ezequiel: filho do homem, levanta-te e põe-te de pé. 5 anos depois, já dentro do cativeiro, ele vê o céu se abrir, os outros não vê. Ele ouve uma voz que os outros não ouvem. Se nós procurarmos a ter intimidade com Deus, Deus não vai falar com você ou comigo só quando estiver tudo bem. Deus, ele vai falar quando as coisas dos seus olhos estiverem ruins, quando você estiver decepcionado, quando você estiver cabisbaixo, quando você estiver angustiado. Deus vai se revelar de alguma forma para você. Eu imagino Ezequiel com o coração dilacerado. Eu imagino ele pensando: o que vai ser deste povo? O que vai ser de mim? Irmãos amados, nós vemos que foi na beira daquele rio, que Deus o tomou por profeta. Como eu disse, era filho de sacerdote. Só que não tinha mais o templo, não estava mais na nação dele. Como é que ele ia fazer para adorar, para buscar, para ter intimidade? Então, mesmo em momentos difíceis, Deus vai se revelar e você vai arrumar um lugar para que Deus venha palestrar com você. E foi na beira do rio Quebar que Deus se revelou a Ezequiel. Eu estava meditando, irmãos, que tem coisas que a gente realmente, às vezes você está em casa, na rua, ou dentro da igreja, fica aquele monte de ponto de interrogação na cabeça. Por quê? Por que comigo? Por que aquele irmão que ora tanto? Aquela irmã que dá testemunho de serva, por que com ela? Aquela pessoa que tem intimidade, que a gente vê que Deus e o Senhor na vida, por que com ela? Por que comigo? O ímpio faz e acontece, nada vem contra a vida do ímpio. Por que o crente é provado, irmãos? Por que o crente passa por tanta dificuldade? Toda vez que Israel era levado para o cativeiro, não era Tiago não, irmãos. Era Deus tratando com eles. Porque na vida de crente nós não podemos ficar endemonizando tudo. Se você serve a Deus, Satanás não tem poder na tua vida, só se Deus permitir. Sem permissão de Deus, ele nem ousa chegar perto de você. Porque ele sabe que você tem dor. Então existe sim, se a gente for olhar dentro da palavra de Deus, existe situações adversas com homens e mulheres de Deus que passaram por situações terríveis, mas a fé ficou guardada no coração. Será que ele estava questionando na beira do rio? Ou será que ele só estava lembrando de quem ele era? Tendo saudade da cidade. Na época que ia para o templo adorar, agora não tinha mais templo. Terra estranha, Deus estranho, pessoas estranhas. E o pior de tudo, não eram livres, eram escravos. Ele lembrando da época que eles eram livres. Irmãos, o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem. É o mesmo Deus hoje e será o mesmo eternamente. É assim como no Velho Testamento você vê pessoas que passaram por situações adversas. Eu também passo, você também passa. Nós passaremos, porque toda prova é para ser aprovada. Toda grande luta é para se contar vitória e não derrota. É porque realmente como seres
humanos, nós deixamos muitas das vezes a desejar. O céu se abre só para ele. A voz de Deus fala somente com ele. Filho do homem, fica de pé, se põe de pé. Eu quero se revelar, eu quero falar com você. No capítulo 3, ele abre a boca. Ezequiel abre a boca e diz: a mão do Senhor estava sobre mim ali onde a beira do rio Quebar. A mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta, filho do homem, entra no vale, porque no vale eu vou falar com você. Existem vários tipos de vale, irmãos. Tem vales que é só pedra, tem vales que às vezes tem pedra, árvores e ribeiro, tem vale que só tem árvores. Um vale é diferente do outro, e é por isso que Deus permite nós passarmos pelo vale das lágrimas, pelo vale da peleja, pelo vale da angústia, pelo vale da tribulação, e cada vale é diferente do outro. Mas quando você chega do outro lado e vem o próximo, passei já por alguns vales e vou continuar a passar, porque a mão do Senhor está sobre mim. Não tem como ter vitória, irmãos. Você chega numa igreja, se você fala quem quer ser abençoado, todo mundo levanta a mão. Quem quer ter vitória de Deus, todo mundo levanta a mão. Todo mundo quer ter vitória, mas não quer ter luta. Às vezes você está passando por uma determinada situação, é Deus te atraindo, é Deus te chamando, porque tem situações que você vai lá para o teu quarto, para o cantinho da cama chorar, vai para cima da laje de madrugada, olhando os céus e falando com Ele. Há determinadas situações que nem palavra sai, é como Ana, só sabe chorar, mas é Deus te atraindo na dificuldade, é Deus dizendo: vem meu filho, vem minha filha, estou com saudade de ti, eu quero você mais perto de mim. Por isso permiti você passar por essa prova, por isso permiti você passar por essa luta, por isso eu estou permitindo. Não reclame, não murmure, porque o céu vai se abrir para você. O que eu não quero é que você se prostre e permaneça prostrado. Levanta-te e põe-te de pé. As mesmas palavras faladas para Elias, as mesmas palavras. Elias, cheio de Deus, cheio de intimidade com Deus, vai para o deserto, deita debaixo do pé de cima. Ele queria morrer de fome, é fome. Eu vou ficar sem comer, sem beber, até a morte chegar. Não sou melhor do que meu pai, ele já morreu. Eu não sou melhor do que minha mãe, ela já se foi. Me mata, tira minha vida. Ele pediu Deus para tirar a vida dele. Em vez de Deus matar, Deus enviou um anjo a primeira vez. Ele come, bebe e permanece prostrado. Mas Deus não desiste dos teus. Eu não sei qual é a adversidade que faz você se prostrar, mesmo vendo o céu se abrir como Ezequiel. Mas Deus não desiste. Olha o que Deus faz, manda o anjo pela segunda vez. E agora o anjo dá uma ordem no pé. Ele diz: primeiro você vai se colocar de pé. Você não vai comer prostrado mais. Você não vai comer nem beber com esse desejo de morrer. Você não vai comer e beber com esse sentimento de derrota, de fracasso, Elias. Coma do pão, beba da água. Eu não desisti, você não vai desistir. Longa ainda é a tua caminhada. O teu ministério não acabou. Oh, glórias. Eu sou pastor.
Vocês acham que eu já passei por alguns momentos? E olha, você só sabe chorar. Tem horas que você não consegue nem dobrar o joelho. Você senta no canto lá e fica lá. Nem palavra sai. Mas o bom de Deus, assim como eu conheço vocês de olhar, mas não conheço o coração de cada um, mas Ele conhece vocês antes de ser gerado, osso por osso, pele por pele. Antes de vocês nascer, já sabia quem era você. Conhece o teu coração, teus pensamentos, tuas fraquezas, tuas dificuldades. Ele é Deus. Oh, aleluias. Maravilha, irmãos. Eu sinto a presença do Senhor aqui. O diabo é terrível, irmãos. Eu sempre falo, lá quando eu estou na base missionária, eu falo para alguns lá, porque lá eles acordam 3 da manhã, vai 4 horas da manhã. Eu encontrei com alguns no caminho 4 horas da manhã, indo trabalhar, no escuro, no frio. Quando dá 8 horas, tem rua lá que você passa, as casas já estão apagadas. Mas eu falo para eles assim, olha, porque alguns falam assim, passou no fim do culto porque eu tive que fazer janta. Mas assim, vai para o culto primeiro, faz a janta quando chegar. Para que quando você for trabalhar amanhã, você vai renovado, tanto no físico como no espiritual. Uma irmã chegou para mim no culto e falou assim, ela falou, eu dei oportunidade, falou assim, irmãos, chegou uma visita na minha casa na hora do culto, irmãos. E eu falei para elas, olha, vocês chegaram na hora errada. Porque eu vou me arrumar para ir para a igreja. Vocês querem ir comigo? Não quiseram vir. E eu vim. Então, para você não vir para o culto, Satanás vai mandar uma visita para você na hora de você vir para o culto. Ele vai colocar uma dor de cabeça, uma dor. Ele vai fazer tudo para você não vir. Sabe por quê? Porque isso aqui é uma preparação para o que vai ter no céu, meu irmão. A cada culto desse aqui é Deus se preparando aqui. É culto para quem está na prova, é culto para quem está angustiado, é culto para quem está desesperado, é culto para quem está enfermo. É o culto, aleluia, na qual Deus está nos preparando para um lugar onde não vai ter mais dor, não vai ter desespero, não vai ter mais lágrima. É só gozo, paz e alegria no Senhor. E a cada culto nós aprendemos coisas novas. Talvez você já leu sobre Ezequiel, mas não sabia que ele tinha 25 anos de idade. Talvez você não sabia que o céu se abriu para ele 5 anos depois que ele estava no cativeiro. Você está aprendendo hoje. E de lá para cá, irmão, depois daqueles 5 anos, como Deus se revelou a Ezequiel. Ezequiel foi usado demais por Deus. Deus falava com ele e ele levava para o povo. Tanto que Ezequiel, a alma dele está lá com o Senhor. O corpo, não sei onde está os restos mortais, Deus sabe. Mas até hoje, lembramos dele e falamos dele, porque teve vida e intimidade com o Senhor. Mas e o texto que você leu, pastor? Porque tem pregador que ele pega o 37 de Ezequiel, o Vale do Osso Seco. Deus quer chegar e dizer, a igreja está como um vale de osso seco. Os crentes tudo morto, apesar que é uma realidade. Nos dias atuais é. Hoje o crente não quer orar, porque é culto de ensino. Se falar que tem torta, se eu falasse que tinha torta, refrigerante salgado, isso aqui estava lotado, irmão. Porque o povo gosta de matar a fome da igreja, a fome da carne, não a fome de Deus. Fala que vai ter um churrasco, até que já morreu de comida para junto. O esforça-te e tenha bom ânimo que Deus falou com Josué, ele serve para nós hoje.
Amém? Deus falou, Moisés morreu, Moisés meu servo morreu, você vai ficar no lugar dele? Nada, quero não. Porque ele sabia que era o povo, desde o Egito ele viu o que o povo fez com Moisés, quero não. Mas Deus fala para ele, assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu vou ser com você também, mas esforça-te e tenha bom ânimo. Porque se você for olhar para as pessoas que dizem que está no mesmo caminho que você, até você vai desistir, até você vai parar, porque as igrejas, eu falo as igrejas, é só cheio de crente cego, crente paralítico, crente que não tem mais vida com Deus. Se der, eu vou. Eu estava conversando com uma pessoa, alguns não têm dificuldade para aquilo que é para ganhar dinheiro, não tem hora. Faz até hora besta. Aquilo que é benefício próprio, a pessoa se esforça. Eu conheci um irmão, ele falou para mim, pastor, Deus falou que ia me dar um negócio, e me deu. O negócio ficou tão bom, que em vez de eu fechar 5, comecei a fechar 7. Daqui a pouco eu estava fechando 9 horas, porque quanto mais dinheiro entrava, mais bom eu ficava na fita. Aí um dia Deus mandou alguém no comércio dele, você abre o teu olho, porque o mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que tira. E começou a decair. Devia de ficar até 9h30 e nada. Porque quando Deus tem que te honrar, quando há uma promessa de Deus, e quando Deus tem que te honrar, você pode abrir 7 e fechar meio-dia. Vai ser a mesma coisa que trabalhar até às 18, porque Deus vai te prosperar da mesma forma. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Eu não posso ir para o culto porque estou cansado. Agora, quando você chega cansado e diz, eu vim para o culto, porque Deus vai tirar o meu cansaço físico e vai tirar também o meu desânimo e o meu cansaço espiritual. Você vai no outro dia trabalhar renovado, abençoado. Aí não vem para a igreja porque está cansado e fica em frente da televisão, vendo novela, assistindo o jogo. Aí vai dormir meia-noite e não veio para o culto porque estava cansado. Mas será que foi dormir cedo? Está dando para entender? Então Ezequiel 37 foi o que nós lemos. Amém? Amém, irmão? Amém. Ezequiel 37. Deus faz com que ele entre num vale. E este vale estava cheio de ossos secos. Aquele vale representava o próprio Ezequiel e a nação de Israel. Porque querendo ou não, a nação de Israel estava no cativeiro. Ezequiel também estava no cativeiro. Mas ele não era profeta, não tinha visão, revelação, mas ele faz parte da nação. E Deus está falando deste vale de ossos secos, é a nação de Israel. Se secou, acabou, não tem mais culto, não tem mais adoração, não tem mais glória a Deus, não tem mais aleluia. Acabou, eles acabou, estão mortos, estão secos. Mas eu vou reviver. Eu vou fazer esses ossos reviver. E para que Deus pudesse fazer, Deus podia lá no céu dizer ossos, Ele poderia dizer nervos, lá no céu Ele poderia dizer pele, tendões, mas não, Ele deu uma ordem para Ezequiel: você vai profetizar sobre esse vale de ossos secos, porque eles voltarão a viver. E quando ele profetiza, osso começa a procurar, osso procurando o outro osso, quer dizer, os corpos que ali estavam, os ossos estavam misturados, mas cada osso procurou o seu corpo. Depois que cada osso montou o seu esqueleto,
Aí nasceu a carne, a pele, os nervos, os tendões. E Deus dá uma ordem. Deus fala assim: poderão eles viver? E o profeta diz: tu sabes. É por isso, irmãos, nós não sabemos de nada, nem sabemos do dia de amanhã. Hoje eu tive uma notícia de uma irmã conhecida. A família achou o corpo, o celular ligado no horror, o corpo estava lá. Faleceu, ninguém viu. Segundo os médicos, deu um infarto fulminante. E ela se foi, graças a Deus, que servo de Deus. Então ninguém sabe do dia de amanhã. Amanhã você pode estar velando o meu corpo aqui na igreja. Você pode estar vendo o corpo do pastor Antônio. Agora o gostoso, eu sei que a morte ela traz dor para quem está na terra, mas alegra o coração de Deus, porque a Bíblia diz que Deus ele se alegra quando o justo é levado para ele. Aqui a gente chora, grita, se escabela, mas no céu tem festa por mais um salvo que está entrando pelas portas. Ezequiel estava vendo a própria nação sem vida, morta, mas ele vê agora a nação ressuscitar. Deus estava mostrando através daquela visão: Ezequiel, este povo que vem do cativeiro vai sair do cativeiro. Eu permiti eles virem para eles ter saudade da terra, para eles ter saudade de mim, para eles ter saudade dos cultos, ter saudade da adoração, para quando eles voltar, eles saber a quem buscar, porque eu continuo sendo Deus. E depois, realmente, Israel voltou de novo a ser nação. O salmista, quando ele fala que aqueles que levam a preciosa semente, aí não está falando de dízimo e de oferta, porque tem pastor que usa desse texto para tirar dinheiro dos outros. Aquele que leva a preciosa semente, chorando, gemendo, não vai voltar. Sempre os seus molhos não vai voltar em mão vazia. Está falando do povo que está saindo da escravidão, levando sementes para plantar, mas sementes que custou lágrima, custou dor, custou desespero. A semear e vai colher com alegria. Ele que leva a preciosa semente. Então se cumpriu. O vale de osso seco, Israel volta a ser nação. Só, irmãos, hoje Israel pode até simbolizar a igreja. Quando eu falo de igreja, não estou falando de Assembleia, Shekinah, Maranata, Batista, estou falando de um povo que Deus permite muitas das vezes ir para a escravidão. Alguns até morrem na escravidão, porque não se volta para Deus, porque não se conserta, não coloca a vida no altar. Mas aquele que ainda teme a Deus, ó Senhor, e o altar, ó Senhor, e o templo, ó Senhor, e a adoração, ó Senhor, saudade daquele tempo. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar às primeiras obras. É isso, Deus. Mas nós que servimos a Deus, irmãos, servir a Deus de boca. Eu gosto muito de Mateus 25, eu sigo muito nas pregações, porque o alegra está ali, 5 prudentes, 5 loucas. Está falando de pessoas que estão na igreja, não está falando ímpio, não. As 10 dormiram, cochilaram primeiro, depois dormiram. Mas quando acordaram, dormiram junto, acordaram junto. E as 10 ouviram, aí vem o esposo. E nesse dia Deus está falando: ó, o esposo está vindo aí, tá, mano? Deus está usando o mar, o vento, a chuva, o calor, as guerras, a fome, a peste, até os falsos profetas. Nesses últimos dias, ouve-se o clamor
quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o clamor. Aí vem o esposo. Prepara-te, porque o esposo virá. Ouve esse clamor. Então, irmãos, não é tempo de brincar. Tem muita gente, é triste quando a pessoa, pastor, eu quero me batizar, porque eu quero entrar em comunhão. Você batiza a pessoa, você acha que ela vai crescer, vai melhorar, fica pior do que estava antes. E o que tem de gente sem compromisso é aqueles que a Bíblia chama de quê? As loucas. Porque não levaram a Deus a sério. E não levaram de Deus a sério é coisa de louco, irmãos. As loucas. E outras palavras, retardado, abestalhado. As loucas acordaram ouvindo a mesma voz. O esposo está vindo aí, mas não tinha azeite. Aí queria pegar azeite emprestado. O que é meu não é teu não, meu irmão. O que é seu não é do outro não. Cada um tem que prestar conta de si a Deus. Começa a pedir azeite a Deus. Começa a botar a vida no altar. Começa a se consertar. Porque assim como ele teve visão dos ossos secos voltando a ter vida, a nação saindo do cativeiro, nós estamos no cativeiro. Deus vai nos tirar dessa Babilônia e Deus vai nos levar à terra aonde a adoração será de dia e de noite, apesar que lá não é à noite, é só dia dele. Adoração, adoração. Isso aqui é uma preparação. Eu dou graças a Deus, estou até me sentindo bem, porque quando eu chego na igreja e vejo um monte de cadeira vazia, sabendo que tem membro da igreja que não vem para o culto, e até falo assim, você que é pastor, se coloca no lugar do pastor. Porque tem aqueles, né, eu nasci assim, vou morrer assim, e também vai para o inferno assim. Glorifico a Deus pela vida de cada um que está aqui. Eu estou ouvindo uma palavra tremenda da parte de Deus. O mesmo Deus de Ezequiel é o mesmo Deus que está na tua vida. Ele se revelou. Eu tenho certeza que Deus já se revelou no teu momento de angústia. Eu tenho certeza que Deus já se manifestou em momentos difíceis da tua vida, onde você está no beco sem saída, sem direção. Ei, meu filho, minha filha, acalma o teu coração. Eu estou no controle. Só permaneça no caminho. Não pare, não olhe para trás. Não desista, porque lá na frente a tua vitória já está preparada. Oh, glória! Esse é o Deus que nós servimos. Oh, glória! Existe não, irmãos. Se a gente ficar olhando para a fraqueza dos outros, a gente acaba ficando o que também? O que, irmão? Você olha, anda com fraco e você vai ficar fraco. Anda com um murmurador e você vai virar um murmurador. Se você ora 20 minutos, anda com quem ora meia hora. Se você ora meia hora, vai procurar andar com quem ora pelo menos uma hora. Procure alguém mais espiritual do que você. E esses crentes de boca, esses adoradores mentirosos que existem por aí, irmãos, o reino de Deus é para todos, mas nem todos que dizem Senhor, Senhor, entram lá naquele dia, não. É difícil. Amém? Eu quero. A minha esposa nem sabe o que eu vou falar aqui. Eu fui fazer uma visita para uma família, ela conhece quem é, a gente chama de Tudui. Mas ela não lembra o nome, eu sei que eu chamo de Peludo, o apelido dele. Nós fomos lá fazer uma visita e almoçar lá também com eles. E na vinda, pastor Antônio, tem uma ladeira lá que ela é assim, ó. É parabeira de um lado do outro. E depois para subir, a mesma coisa.
Rapaz, quando eu cheguei no pé, ela tinha dado um pé de chuva. Eu já saí orando. Quando eu cheguei no pé da ladeira, eu só parei o carro com freio para ver o que eu ia fazer. O carro já desceu escorregando. Ele desceu escorregando. Eu com medo de ele pegar velocidade, atravessar a cega e descer numa pista. A irmã que estava sentado atrás de mim começou a gritar desesperada: pastor, abre a porta. Se abrisse a porta era pior. E todo mundo gritando: Jesus, 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 irmão. Quando chegou no meio da ladeira, o carro virou e começou a descer assim de lado. Desce de lado, desce de lado. Aí, daqui a pouco, ele deu aquela parada e parou, encostou no barulho, encostou. Aí eu dei uma rédea, devagarinho, em oração, mas Jesus deixa escorregar mais não. E desci. A minha preocupação agora era a ladeira, porque se desceu, irmão, que água escorregando, na hora que eu pegar a velocidade de subir a ladeira, o carro vai patinar e vai voltar de ré. Irmãos, quando o carro virou de lado, por que ele virou de lado? Se ele está de frente, ele ia descer direto. Quando ele virou de lado, perdeu velocidade. Diante de Deus, eu senti como uma mão, um carro de lado, e como se uma mão estivesse segurando ele. Porque depois que ele virou, ele foi devagarinho, não teve velocidade. E na hora que eu desci para pegar a ladeira, já pensando que o carro ia voltar para trás, eu disse: Senhor, coloca as tuas mãos, e acelerei. O carro subiu e foi embora. Ali eu vi a mão do Senhor. E eu vi o livramento do Senhor. Porque se não fosse Ele, talvez eu não estaria aqui para poder estar trazendo essa palavra para o teu coração. Se apegue a Cristo, irmão. Você não está livre da prova. O céu se abriu, mas ele estava no cativeiro. Eu não sei em que você está cativo, mas se há algo que está te prendendo, Deus está no controle, Deus se revela. Ele estava cativo no meio dos cativos. O céu se abriu só para ele. E Deus falou só com ele: levanta-te, filho do homem, eu quero palestrar com você. E no meio de toda essa tribulação, ele abria a boca, e é o que você vai sair daqui falando: a mão do Senhor. Ele falou: estava, mas não vou dizer, a mão do Senhor está sobre mim, na prova, na luta, na dor, na lágrima, em todo momento, tanto bom quanto ruim, a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. Ai de mim, ai de você, se não for o Senhor. Amém? Domingo estaremos aqui com todo o Senhor. Depois a senhora passa o endereço para mim do culto lá na casa da senhora. Eu vou lá segunda-feira. Segunda-feira eu vou estar lá. Vou ver, dá para levar mais uns 4 comigo. Vou ver que alguém que vai querer ir. Amém? E nós vamos lá dar uns glórias para a irmã. Quero agradecer a senhora, o pastor, a gente tem que deixar aqui dentro do bairro, perto da igreja, no meio do culto. Você vieram lá de Vila Velha? Vieram lá de Vila Velha, atravessaram aquela ponte. Eu, de Maruípe aqui, estava fazendo aqui, eu gastei 1 hora e 5 minutos devido ao trânsito. Mas imagina vocês pegando aquela ponte lá. Mas vocês estão sendo abençoados. Eu quero que todos venham aqui para frente. Quero orar pela tua vida. Amém? Vem todos aqui para frente. Porque a mão do Senhor está sobre você. Irmãos, a palavra de Deus não volta vazia, não. Daqui a pouco vocês vão ver. O Espírito de Deus vai soprar no teu ouvido. A palavra que falei no teu coração, ela é vida. A palavra que eu falei no teu coração, ela é renovo, ela é paz, ela é alegria. E não deixa nada nem ninguém atrapalhar de você adorar, de você cultuar. Tenha prazer, tenha alegria. Como o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pai querido, a tua palavra foi ministrada, e como foi dito, ela não volta vazia. E eu quero te pedir, ó Deus, toda sorte de bênção derramada sobre a vida dos teus filhos.
Pai querido, eu não sei qual é o cativo que eles têm passado, mas no cativo o Senhor se revela, o Senhor fala. O Senhor abre os céus, Pai. Mesmo em momentos difíceis, sabemos que Tu és Deus. O Senhor não perde o controle de nada. O Senhor está no controle de tudo. Alegra cada coração. Tanto aquele que está aqui, quanto aquele que vai assistir pelo vídeo, Pai. Que o Senhor possa o encontro do lar, da casa, da família. E que toda enfermidade e maldição caia por terra. Nós abençoamos e declaramos a vitória no nome de Jesus. Se Deus permitir, terça-feira eu estou aqui de novo ministrando a palavra. Domingo aqui na ceia. Segunda lá em Vila Velha, na casa da irmã. Terça-feira estarei aqui novamente com os irmãos. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus. Dá salve de palmas para Jesus.